Oi, aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e nós continuamos a nossa série tratando do livro Carlo Acutis, Sua Vida, Seu Exemplo e Seus Milagres, e nós vamos falar hoje do capítulo 7º, Carlo no Ensino Fundamental 2. Então nós estamos falando sobre os anos de 2002 e 2003 principalmente, Carlo com 11 e 12 anos de idade, e até, Ensino Fundamental 2, tem mais alguns anos, além de 2002, 2003, 2004, 2005 também, suponho eu, se eu não estou errado nas minhas contas. Esse período é muito importante, porque nós temos aqui, lembra que ele vai morrer com 15 anos de idade, então esse período dos 11 aos 14, 15 é um período de extrema importância, porque é a época, digamos, da maturidade espiritual dele ali. Então vamos lá. Em 2002, com 11 anos, ele pede permissão dos pais para dar aula de catequese aos seus amigos. Os pais aceitam, contanto que ele não negligenciasse os deveres de estudo, de escola. E ele cumpre bem essas exigências. Ele gosta bastante de ensinar sobre Jesus, etc., sobre a doutrina, e ele ensina sempre a importância da busca da santidade. Para isso ele cria o chamado Kit da Santidade. O Kit da Santidade tem como temas principais a missa diária da Sagrada Comunhão, a adoração eucarística, o rosário, o texto diário, a leitura da Escritura, a confissão semanal, a sugestão da confissão semanal, resoluções e sacrifícios a Nosso Senhor e a Nossa Senhora para ajudar os outros, e a constância da devoção ao anjo da guarda, que deve ser o melhor amigo. Então, esse é o kit da santidade que ele passava, que ele dava para o conselho que ele dava, o principal que ele dava para os seus alunos de catequese. Aos 12 anos, com 2003, Carlo fala para a mãe dele que tinha sonhado com anjos. Então ele teve um sonho de anjos com trombetas e tal. E depois ele teve, nesse mesmo sonho, uma outra cena no qual a Virgem Maria aparece sobre a Praça de São Pedro, em Roma, que estava lotada de pessoas. E Nossa Senhora diz: tempos difíceis virão para o cristianismo por conta da desobediência. O Carlo ele tinha bastante interesse pela mensagem de Fátima, por Nossa Senhora de Fátima. Se fala que ele ficou muito impressionado com a leitura das memórias da irmã Lúcia, que ele leu, inclusive, durante uma viagem que os pais fizeram. Ele ficou muito impressionado com aquela história muito conhecida já, de quando os pastorinhos perguntam a Nossa Senhora se eles iam para o céu, e a Nossa Senhora fala que iam, mas que o Francisco precisava rezar muitos terços. Então ele diz, se o Francisco, que era tão bom e simples, teve de rezar muitos terços para ir para o céu, como é que eu vou merecer ir para lá, já que sou tão pecador comparado a ele? Então ele ficou muito impressionado com a mensagem de Fátima, com a questão do purgatório, do inferno. Ele também leu, nessa época, o livro sobre o purgatório de Santa Catarina de Gênova, o Tratado sobre o Purgatório, e ele tinha esse desejo de evitar o purgatório a todo custo. Ele oferece muitos dos seus sofrimentos pedindo a Deus que não passar pelo purgatório. Confessa, nessa época também, à mãe e à avó que ele tinha desejo de ser padre para salvar as almas. Então ele tinha muito forte essa coisa da salvação, do céu, etc. Nesse período, já um pouquinho mais velho, por mais que ele fosse muito amigo das pessoas na escola, começam algumas zombarias, porque ele ia sempre à missa, ele se vestia de forma diferente dos outros. Quando vocês pegam uma foto, vocês veem que não é que ele se vestia muito diferente, ele se vestia como todo mundo. Só que ele não se importava com a moda, com as marcas, não sei o quê.
Então, acaba surgindo, né, piadinhas, enfim, essas coisas, né, coisas de adolescente. Cada vez mais ele se dedica ao apostolado na internet e, nesse ano ainda de 2003, ele é crismado, né, pelo Monsenhor Luigi Testore na paróquia Santa Maria Segreta, que era a paróquia onde eles frequentavam mais. Ele também cultivou, nesse período, muita proximidade com as irmãs religiosas, aquelas que o acolheram na primeira comunhão, né, que a gente falou no vídeo lá da primeira comunhão, mas não só com essas, também com as Clarissas de Assis, com um convento que tinha lá perto da casa dele. Ele tinha muita confiança na oração dos religiosos, sobretudo dos contemplativos. Ele pedia para as irmãs que rezassem para que ele se tornasse santo. Olha que coisa interessante, né? Ele pedia. Ele tinha muito, uma coisa muito bonita do Carlo Acutis, essa ideia de que, olha, a gente tem que ser santo. E a gente precisa rezar para ser santo. E pedir às pessoas para que rezem para que a gente seja santo. Né? Ele também dava muita importância, rezava pela unidade dos cristãos, né? E ele tinha um carinho especial por ícones também orientais. Ele tinha um ícone no quarto dele, de Nossa Senhora, chamada Mãe de Deus de Vladimir, né, o Theotokos de Vladimir, um ícone bizantino russo, bizantino que hoje em dia está na Rússia, né, mas é um ícone bem conhecido. Bom, uma outra coisa que se fala sobre ele era que ele não gostava de ver os amigos maltratando animais, matando bichos sem motivo nenhum, enfim, ele tinha muita sensibilidade com os animais, né? Gostava muito, a gente já viu várias vezes aqui o carinho que ele tinha pelos animais. Nessa época, os pais dele compraram uma casa em Assis, que eles gostavam muito de ir lá. O Carlos ficou muito feliz, foi isso que proporcionou também a possibilidade de que ele fosse enterrado em Assis depois, né? Lá em Assis tinha uma senhora que limpava a casa deles. E essa senhora falou com o Carlos que o marido dela bebia muito e que ficava violento. Então o Carlos Acutis passou a rezar muito por essa situação, né, pedindo a Nossa Senhora de Pompeia, sobretudo, Nossa Senhora do Rosário, e comungando nessa intenção, e aquele homem se libertou do vício do álcool. Cada vez mais também aumentava o seu amor pelos mais pobres. Ele comprava e dava pratos isotérmicos, garrafas térmicas para os pobres, sacos de dormir, quando ele viu um pobre dormindo no papelão. Às vezes dava um jeito de conseguir um abrigo para a pessoa, né? Dava a própria roupa, chegou uma vez a dar a própria roupa para um pobre também. Né? Uma outra coisa dessa época é que ele não permitia que ficassem zombando dos colegas, principalmente dos colegas que tinham alguma espécie de deficiência. Conta-se que uma vez uma professora nova zombou, né, ou seja, fez alguma coisa que ficou meio ofensivo com um aluno, colega da sala dele, que tinha uma deficiência, mas era uma deficiência que não era muito perceptível. Então a mulher, sem saber que aquilo era uma deficiência, fez uma brincadeira e ele repreendeu a professora, né? E a professora depois pediu desculpa para ele e pro rapaz, né? Ele tinha sempre esse cuidado, né, na caridade com o próximo. Ele tinha sempre uma devoção muito grande também ao anjo da guarda, rezava sempre para ele. Dessa época nós temos também, ele vai adquirir, né, um cachorro novo lá para casa dele, os Craps, que era um cachorro que eles compraram achando que ia ser um cachorrinho pequenininho. Falaram, a moça da loja falou que era uma raça pequena, não sei o que, quando foram ver o bicho ficou imenso, né?
E era esse cachorro, ele usava também lá para fazer as filmagens, as coisas que ele gostava de fazer. Uma coisa curiosa sobre a vida dele, interessante, já entrando aqui na questão da castidade, tem duas coisas com relação à castidade que a gente pode falar aqui, né? Primeiro que uma vez ele viu um casal de 16 anos se beijando e tinha umas crianças perto. Então ele ficou muito chateado, né, e pediu para uma pessoa responsável ir lá e né, tomar uma atitude, né, com relação àquilo, porque aquilo era um mau exemplo para as crianças, aquilo estava errado, era um escândalo, enfim. Né, então ele tinha essa sensibilidade de pureza. Né. Também, na época, vocês sabem, né, adolescência e tal, começa a vir, o mundo começa a apresentar as questões relacionadas à impureza, a falta de castidade, e ele sempre foi muito firme com relação a isso, sempre falou com os colegas que falavam disso, que não se devia, né, se mexer com essas coisas, ver coisas ruins na internet, fazer coisas erradas, etc. Né? E então ele sempre foi muito firme com relação a isso. Quando ele morreu e foram fazer o processo de beatificação, a Santa Sé investigou, né, no caso a causa de beatificação, investigou todos os aparelhos eletrônicos do Carlo com relação a isso. Nunca encontraram nada que fosse nem sequer suspeito ou perigoso, né, nos históricos de sites que ele visitou, etc, etc. Então, uma pureza assim muito ilibada. Quando perguntavam para ele sobre namorada, que nessa época sabe como é que é, né, já começam a perguntar e tal, ele não gostava disso, né, e ele dizia, não, tá muito cedo, não está na idade de eu pensar nisso, etc, etc. Né. Ele gostava muito de Santa Maria Goretti, que era a santa da pureza, né, mártir da pureza. Uma outra coisa também, para a gente terminar, e algumas características do Carlo no Ensino Fundamental 2, é a sua firmeza com relação à doutrina. Na época já começa aqueles discussões na escola sobre aborto, sobre fertilização in vitro, esses assuntos. E ele sempre foi muito firme com relação a isso, sempre expressou a opinião, né, a mesma opinião da igreja com relação a isso, não consentia que nada contra a fé, a moral, aquilo que a igreja ensina. Então, esse capítulo, né, Carlo Acutis no Ensino Fundamental 2, traz aí esse monte de informações acerca de como ele se comportava, de como ele vivia. E é bem interessante esse capítulo porque a gente percebe muito ali de uma vida bastante, digamos, normal, daquilo que deveria ser o normal de todo adolescente católico, né? E é um grande exemplo a ser apresentado para os jovens, de um modo geral, para os adolescentes, sobretudo esse exemplo de uma busca ativa da pureza, né, da castidade, de uma busca ativa do conhecimento acerca das coisas de Deus, na catequese, da doutrina da igreja, né, e esse crescimento cada vez maior na busca pela santidade, né, esse kit de santidade que ele montou e que ele não só montou para apresentar para os outros, ele viveu, experimentou isso profundamente. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. O próximo vídeo é o capítulo 8º, Carlo no ensino médio. Deus abençoe.